É claro que o escândalo do plano Rohr-Laval traz um outro problema. Há condições agora de negociar com a Itália, colocando a soberania da Etiópia embaixo do tapete, depois dessa comoção pública que a divulgação do plano fez? Claro que não. Então, como a guerra continuava, pela primeira vez, Grã-Bretanha e França tiveram que encarar a possibilidade de colocar sanções econômicas mais fortes contra a Itália, até para dar uma justificativa para a opinião pública. Grã-Bretanha queria colocar sanções que envolvessem petróleo, mas a França ainda temia. Temia, sobretudo, do ponto de vista dos efeitos que isso poderia gerar na aliança França-Itália. E havia um outro temor. Havia temor de que a Itália, caso sanções envolvendo petróleo ou um fechamento do canal de Suez fossem incluídas, havia um temor de que a Itália pudesse partir para um tudo ou nada, inclusive contra a Marinha Britânica. E a Grã-Bretanha queria ter segurança de que se a Itália partisse para uma agressão, a França viria em apoio à Grã-Bretanha. E isso era algo que a França também não estava nem um pouco tranquila em garantir. Para você ter uma ideia do quanto a tensão chegou entre Londres e Paris, em um determinado momento da negociação, Paris estipula, tudo bem, eu posso garantir um apoio militar a você caso a Itália, num ato de desespero, ataque a Marinha Britânica no Mediterrâneo. Entretanto, eu quero a garantia de que o mesmo vai acontecer se a Alemanha, em algum momento, desrespeitar o status de Locarno ou de Versalhes, mais uma vez, aqui no território europeu. E isso Londres não estava disposta a dar. Então, chegou um impasse, né? Não saía sanção que envolvia petróleo, porque isso poderia levar a uma radicalização da resposta italiana. França se opondo porque poderia perder o apoio da Itália e não queria também se comprometer a entrar numa guerra com os ingleses. O impasse foi rompido como, pessoal? O impasse foi rompido quando a Etiópia caiu. Em maio, a Etiópia caiu. Esperava-se que a guerra ia demorar muito mais. Na verdade, os italianos conseguem vitórias significativas em março e abril de 36. Em maio, o imperador da Etiópia foge da capital e a capital, Addis Abeba, fica sob controle das tropas italianas. E aí tem o problema. Bom, acabou a campanha da Etiópia. O que fazer? Agora continuar com as sanções econômicas? Ou enviar tropas para retirar os italianos da Etiópia? Será que França e Grã-Bretanha estavam dispostas a fazer isso? Um mês após a vitória italiana, a Liga vota pelo fim das sanções econômicas contra a Etiópia. Perdão, contra a Itália. Todas as sanções que tinham sido aprovadas, e lembrando que não foram tantas assim, mas foram sanções que, de uma certa maneira, acabaram afetando interesses econômicos italianos. Imagine a Itália não podendo exportar para países como, por exemplo, França e Grã-Bretanha durante a crise, a Itália não podendo receber produtos que são importantes, como o caso da borracha, bauxita, como o caso do aço. Ou seja, feriu interesses econômicos italianos, mas não feriu ao ponto de inviabilizar a economia de guerra italiana. É interessante que no final da crise, França e Grã-Bretanha chegaram no pior dos mundos. Qual que é o pior dos mundos? Não só a Liga sai totalmente desmoralizada da crise da Etiópia, como a relação entre Londres, Paris e Roma saiu bastante enfraquecida após toda a crise. Tanto é que, meses após a queda da Etiópia, a Itália vai assinar o eixo Berlim-Roma e vai iniciar uma aproximação crescente com a Alemanha, quebrando uma daquelas estruturas de contenção da Alemanha que nós falamos rapidamente no início da aula. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então vamos lá. A terceira crise internacional que nós vamos tratar é a crise da Renânia. Tá? Você sabe, a gente discutiu bastante isso, sobretudo na aula sobre o Congresso de Paris, o quanto a França lutou para ter, primeiro, uma Renânia independente, destacar a Renânia da Alemanha, e uma vez que ela não conseguiu ter a Renânia independente, pelo menos garantir que a região da Renânia ficasse permanentemente desmilitarizada. E isso vai estar nos acordos de Locarno.
Locarno estabelece que qualquer mudança de status nas fronteiras da Alemanha Ocidental, da França Oriental, da Bélgica Oriental, qualquer mudança de status de fronteira ou das condições ali existentes, o país que fez essa mudança de status deveria ser contido por outros signatários. Quais outros signatários? Grã-Bretanha e Itália. Então, a desmilitarização permanente da Renânia está em Locarno. A gente está avançando para outra questão agora. Não estamos nem mais falando de um acordo que envolve a Liga das Nações, não estamos falando de Versalhes, estamos falando de um acordo fundamental dos anos 20 e que supostamente seria a base dessa nova paz a surgir. Muito bem. E a remilitarização acontece e França e Grã-Bretanha apresentam apenas protestos formais. Não fazem nada mais do que apresentar protestos formais, mas não chegam nem a impor sanções econômicas e muito menos, né, expulsar as tropas alemãs nazistas que agora remilitarizaram a Renânia. Vários estudiosos batem na tecla de que esse foi o momento fundamental para conter a Alemanha, momento central para conter a Alemanha, e que o fato dessa contenção não ter acontecido, não ter se dado, teria sido muito importante para a Alemanha continuar quebrando tratados internacionais daqui por diante. Tá? Além do que, a militarização da Renânia ela foi fundamental, né, do ponto de vista da destruição da possibilidade da França ajudar aliados da Europa Oriental. Ajudar, por exemplo, Polônia, ajudar a Tchecoslováquia, ajudar mesmo a Áustria, caso a Alemanha desrespeitasse a integridade territorial desses estados. Só para lembrar, né, o que é a Renânia, que eu imagino que vocês lembram, mas apenas para deixar as coisas bem claras, a Renânia é essa área que está circulada em vermelho aqui e que deveria ficar permanentemente desmilitarizada, né? Os franceses vão construir um conjunto de trincheiras extremamente importante, Madulinha imaginou aqui como uma forma de se defender dos alemães, e é óbvio que a região, por estar desmilitarizada, ela seria um ativo importante para os franceses caso a Alemanha tentasse quebrar o status de países orientais, porque a Alemanha teria sempre a sua fronteira oriental desguardada diante dos franceses. Uma vez que a Renânia foi remilitarizada e a Alemanha também monta uma linha de trincheiras, quase que espelho a linha de trincheira francesa, a situação que a França tem de apoio aos seus aliados orientais torna-se muito mais fácil, muito mais frágil, após a remilitarização. A questão é, por que então Grã-Bretanha e França aceitaram essa remilitarização? E perceba que ela acontece no momento chave. Perceba que ela acontece no momento chave. Ela acontece no momento em que a guerra da Etiópia estava em curso e Grã-Bretanha e França estão em discussão sobre o que fazer com relação à atuação da Itália na Etiópia. A guerra da Etiópia acaba em maio e a remilitarização acontece 2 meses antes da guerra etíope acabar. É interessante que a discussão sobre o tema já acontecia, tanto em Paris como em Londres. Tanto Londres quanto Paris discutiam o que eles fariam caso a Alemanha tentasse remilitarizar a Renânia, né? E é interessante que essas discussões que ocorrem tanto no Conselho de Ministros britânico quanto no gabinete em Paris, mostram uma enorme indefinição sobre o que fazer, particularmente no que se refere à França. E há vários motivos para isso, mas um em especial. Toda a estrutura militar francesa no entreguerras voltou-se para um caráter estritamente defensivo. Essencialmente defensivo. Ou seja, pensar o que fazer caso a Alemanha remilitarize a Renânia é, no fundo, pensar como atacar a Alemanha e obrigar a Alemanha a desmilitarizar aquela região. Então, há um problema sério do ponto de vista estratégico no Estado-Maior francês, tá? E há uma outra questão, não só uma indefinição por parte da França, mas há também uma séria desconfiança entre Londres e Paris nesse momento. Uma séria desconfiança. Perceba que Londres e Paris estão tratando o problema alemão nesse momento de uma forma completamente diferente. Como é que Londres está tratando ou tentando conter o problema alemão? Por meio do quê? Por meio de concessões diretas à Alemanha.
Vide o acordo naval que nós citamos. Como é que Paris está tentando conter o problema alemão? Como é que Paris está tentando conter o problema alemão? Por meio de um acordo de defesa com quem? Com a União Soviética. Então, por mais que eles tenham o mesmo objetivo, eles estão usando estratégias completamente diferentes. Isso sem contar nos enormes problemas políticos que ocorreram entre os dois durante a crise da Etiópia. A França não querendo de maneira alguma aumentar sanções econômicas para manter a Itália do lado deles, e a Grã-Bretanha, por causa sobretudo de pressão de opinião pública, querendo, né, fazer um acordo que envolvesse um respeito maior à Liga das Nações e pressionando por sanções mais sérias. Então a situação entre Paris e Londres era muito complicada, estava muito desgastada quando Hitler realiza a remilitarização. Para piorar tudo, o governo francês que estava no poder naquele momento era um governo tampão, tinham eleições marcadas. Lembra do escândalo envolvendo Pierre Laval? O governo Pierre Laval caiu, sobe um governo tampão que espera só eleições ocorrerem. Então é um governo que tem baixíssima legitimidade e poder político quando a crise ocorre. E para piorar tudo, a discussão envolvendo o acordo militar franco-soviético está ocorrendo no parlamento nesse momento. E ele vai ser ratificado no final de fevereiro de 1936. E não é à toa. Qual é uma das principais justificativas que o Hitler utiliza para remilitarizar a Renânia? O Hitler tem um approach a determinados problemas públicos que são interessantes de a gente analisar. Ao mesmo tempo que ele questiona o status quo, ao mesmo tempo que ele destrói um elemento essencial do status quo, nesse caso a Renânia tem que ser permanentemente desmilitarizada, ele utiliza não só argumentos para mostrar que o questionamento que ele faz ao status quo é legítimo, como além disso abre portas para mostrar que os grandes objetivos dele ao questionar aquele status quo são pacíficos, são fundamentalmente pacíficos. No caso da remilitarização da Renânia, qual que é o argumento que torna a remilitarização legítima? Isto aqui. O acordo militar franco-soviético. O Hitler afirma que o acordo militar franco-soviético ele é contra o espírito de Locarno. Porque se nós temos um acordo, Alemanha, França e Bélgica, afirmando que respeitaremos o status quo das nossas fronteiras e o status quo que envolve, né, as nossas conexões no lado ocidental, por que Paris vai assinar um acordo de defesa com a União Soviética? Ou seja, porque Paris provavelmente tem objetivos que não são objetivos pacíficos. Percebe? Ou seja, a Alemanha se utiliza do acordo de defesa franco-soviético exatamente como justificativa de que ela não pode ter a sua fronteira oriental desmilitarizada permanentemente. Um outro ponto que o Hitler bate muito na tecla, a gente comentou isso rapidamente na aula sobre a Conferência de Paris, é a ideia de que a Alemanha seria desarmada por causa de Versalhes, mas o desarmamento deveria ser o quê, pessoal? Um processo o quê? Geral. O desarmamento não poderia ficar centrado nos derrotados. E evidentemente a gente sabe que esse desarmamento geral, ele só avança, e mesmo assim muito pouco, no lado naval. Em termos de desarmamento ou de contenção naval. Em outros aspectos, não avança quase nada. Esse, inclusive, é o motivo, é a justificativa que o Hitler dá para o início do próprio rearmamento alemão. Como a Alemanha pode se manter numa condição subserviente de maneira permanente a outras potências e não tendo defesas minimamente sólidas. Isso é impossível. E é o mesmo argumento que ele vai utilizar com relação à Renânia. Como a França pode ter toda a sua fronteira militarizada com relação a nós e nós termos dezenas de quilômetros da nossa fronteira com França, com Bélgica, permanentemente desmilitarizados. Isso é absolutamente contra a igualdade entre as próprias nações, que supostamente França e Grã-Bretanha, como membros da Liga das Nações, deveriam garantir. Bom, o fato é, a remilitarização ocorre, para surpresa de Paris e de Londres, que achavam que Hitler iria contestar essa questão, mas não por meio da remilitarização direta, mas contestando Locarno e a partir da contestação de Locarno iniciar um processo gradual que levaria à remilitarização e não simplesmente remilitarizar. Por que esse ato foi audacioso? Porque nesse momento
O programa de rearmamento alemão estava ainda nos seus primeiros passos. Já havia se desenvolvido muito de 33 a 36, mas ainda precisava avançar bastante. Estudiosos são totalmente consensuais ao colocar: se a França, ainda mais com o apoio britânico, tivessem decidido intervir nesse contexto, não haveria condições da Alemanha se defender. Não haveria condições da Alemanha se defender. Por isso que a atuação hitlerista foi tão audaciosa. Tá? E aí é o interessante, o Hitler ele remilitariza a Renânia, com as justificativas que eu coloquei, e ao mesmo tempo apresenta para Paris e para Londres um plano para a paz. Esse plano tinha base em 3 aspectos. Primeiro aspecto, a assinatura de um novo acordo de garantia de fronteiras. Mas esse novo acordo de garantia de fronteiras, que incluiria um acordo aéreo também, de espaço aéreo, não poderia incluir, evidentemente, a questão da desmilitarização do quê, pessoal? Da Renânia. Então, o que ele propõe é um novo Locarno sem a desmilitarização da Renânia. Segunda proposta do Hitler é que a Alemanha retornaria à Liga das Nações. Se esse plano para a paz fosse de fato um plano que recebesse eco, a Alemanha reconsideraria a sua saída da Liga das Nações. A Alemanha saiu da Liga no final de 33, exatamente por causa da falência da Conferência Geral de Desarmamento. Mas é uma outra história que eu não posso agora explorar. Mas ele propõe o retorno da Alemanha à Liga. E a última proposta, muito interessante, é que se França e Grã-Bretanha não quiserem assinar um novo acordo de garantias de fronteiras, a Alemanha estaria adepta e disposta a falar em desmilitarização da Renânia se a França desmilitarizasse uma mesma quantidade de território do seu lado. Condições iguais de desmilitarização para a França e para a Alemanha. Essa última proposta ela é interessante, era claramente jogada para a opinião pública, né? Mas ela era impossível de ser implementada por um único motivo. A França vinha realizando investimentos maciços desde o final dos anos 20 na estruturação da linha Maginot. De maneira alguma que a França perderia esses investimentos para garantir uma desmilitarização de ambas as fronteiras. Mas por que esse programa para a paz? Claramente para dividir a aliança anglo-francesa. Berlim sabia que a França só agiria militarmente se Londres estivesse atrás. Se Londres recuasse, por mais que a França quisesse agir militarmente para obrigar a Alemanha a sair da Renânia, sem Londres, França não agiria. E, de fato, nas discussões que acontecem, discussões fechadas em cada um dos gabinetes, Paris e Londres, logo nas primeiras discussões, em Paris fica claro, não dá para agir sozinho. Não tem condições de nós agirmos sozinhos. Nós precisamos no apoio, pelo menos, britânico. E é claro, quando você olha para as discussões em Londres, qual é o principal objetivo? Não permitir com que essa crise política se transforme numa crise militarizada e muito menos numa guerra o quê? Geral. Por exemplo, o programa de rearmamento britânico também estava nos seus primeiros passos. De maneira alguma a Grã-Bretanha tinha condições. Isso os militares de alta patente londrinos batem muito na tecla. A gente não tem condições de entrar numa guerra nesse contexto, ainda mais contra a Alemanha e com proporções que podem, inclusive, sugar a própria Itália para o contexto. Então a França decide que não age, né, se não tiver apoio britânico, e a Grã-Bretanha, desde o início, tenta conter a crise e tenta impedir a sua militarização. Há uma outra questão importante, duas questões que levam a essa decisão francesa e britânica de não agir. A primeira é invadir a Renânia e depois fazer o quê? Expulsar os alemães de lá, mas manter a Renânia ocupada? Será que há clima para fazer isso nesse contexto? Percebe? E outra coisa, se na própria crise do Ruhr de 23, quando a Alemanha não pagou as reparações, a França já sofreu severas consequências, tendo sido vista como agressora da Alemanha. Será que isso não se repetiria agora? A França ser vista como agressora se ela tentasse manter Locarno? E por fim, e se de fato o Hitler tivesse propostas e embasamentos pacíficos na sua política externa? Uma invasão aqui da Renânia, obrigando
os soldados alemães a saírem da região, de uma região que é soberanamente germânica. Não poderia acabar com qualquer perspectiva de um mínimo de apaziguamento e de relações pacíficas entre ambos os lados? Ou seja, se um conflito pode ser provável no futuro entre Alemanha e França, ele não seria certeiro se a França decidisse obrigar a Alemanha a desmilitarizar a Renânia? Essas são as discussões e questões que levam à decisão de não agir. A decisão de não agir, né, ao mesmo tempo, ela tem um benefício para a França. A França consegue uma coisa importante da Grã-Bretanha, né? Uma concessão importante, uma coisa que a França vinha pedindo desde lá do início dos anos 20, que é, queremos um acordo que envolva, caso a Alemanha me ataque, você vem me ajudar. Mas mais do que isso, que é o que Locarno garante, mais do que isso, queremos conversas entre os Estados maiores e uma coordenação militar fina para garantir que, se a Alemanha de fato atacar a França, a Grã-Bretanha já tenha um plano de ação a cumprir. E, em troca da aceitação da remilitarização da Renânia, a Grã-Bretanha cede nesse sentido. E conversas entre os dois Estados maiores aumentam e tornam-se cada vez mais estruturadas a partir de 1936. Então, entre todas as derrotas, digamos assim, e sobretudo estratégicas, que a remilitarização causou para a França, pelo menos um lado positivo foi a concessão britânica de iniciar uma coordenação entre os dois Estados maiores para viabilizar a ajuda britânica à França, caso a França fosse de fato atacada. Quais as implicações da remilitarização da Renânia? Primeira implicação importante é que Versalhes, não só Versalhes sai desmoralizado, mas agora um outro ator sai desmoralizado, que é Locarno. Locarno sai também desmoralizado da crise da Renânia. Segunda implicação é que você fortalece bastante a perspectiva de que conflitos podem ser resolvidos de maneira unilateral, sem negociação, no palco europeu. Não na Ásia, não na África, dentro da Europa. Ou seja, você claramente indica que solução para determinados conflitos, ao invés da via diplomática, é possível, e no caso da Alemanha foi uma grande recompensa, que eles sejam resolvidos por via direta, sem qualquer negociação. Mesmo que a Alemanha tenha apresentado um programa para manter a paz, uma vez tendo remilitarizado a Renânia. E, evidentemente, o último ponto é que toda e qualquer condição da França apoiar a Europa do Leste, caso Tchecoslováquia, Áustria, caso Polônia sejam desrespeitadas pela Alemanha, diminuem consideravelmente com a remilitarização da Renânia. Agora, para a França conseguir garantir esse apoio, é muito mais difícil do que o seria tendo a Renânia desmilitarizada e a Alemanha sendo obrigada a saber que uma das suas fronteiras está permanentemente desguarnecida em relação aos franceses. Bem, por favor. E nesse período, o que faziam os Estados Unidos? Era completamente fora do assunto? Nesse caso aqui, completamente fora, mas os Estados Unidos vão passar nos anos 30, vão manter uma postura isolacionista, né? Sobretudo num contexto do auge da crise, mas na segunda metade vão iniciar um processo, sobretudo, né, sob liderança do presidente Roosevelt, um processo de crescente participação nas questões europeias. Mas isso muito mais do ponto de vista retórico do que do ponto de vista de sanções econômicas, sanções militares. Tá? Então a participação americana, efetivamente, ela é muito limitada aqui, bastante limitada. Vai crescer ao longo das crises. Por exemplo, depois da crise da Tchecoslováquia, que a gente vai analisar daqui a pouco, o Roosevelt chega até a fazer um discurso como uma proposta de o Hitler publicamente garantir que não mais desrespeitaria fronteiras no território europeu. Então, é uma forma de intervenção norte-americana, importante, evidentemente, só que com um peso retórico, não um peso do ponto de vista de sanções econômicas ou mesmo uma atuação militar.